amigos e minhas amigas, guardas municipais de todo o nosso país. Atendendo a muitas solicitações sobre o nosso posicionamento a respeito das eleições presidenciais de 2022, nós estamos comunicando a vocês o nosso posicionamento, a nossa orientação política. Em 2022, no dia 30 de outubro, estará em jogo dois projetos para o país e também para nós, guardas civis municipais. Um projeto representado pelo atual governo, presidente Jair Bolsonaro, e também um projeto representado pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero falar inicialmente para vocês que o marco que nós estabelecemos para as relações institucionais, seja com os governos locais, estaduais, presidência dos poderes constituídos, os membros desses poderes constituídos, nunca é algo baseado em emoções, baseado em ideologias, baseado em sentimentos pessoais. Bem pelo contrário, o nosso marco de relacionamento é muito objetivo. Ele é propositivo, ele é pragmático. Ele é baseado numa agenda e baseado numa demanda real que a nossa categoria tem e construímos em parceria soluções para resolver, para responder essas expectativas da nossa categoria. Pois bem, o governo Jair Bolsonaro, desde 2019, tem atuado contrário às guardas civis municipais. É um governo que nós podemos qualificar como um desastre para as guardas civis municipais, seja nas agendas do próprio presidente da República diretamente ou na sua agenda que influencia no Congresso Nacional. Tivemos prejuízo de toda a ordem, desde a reforma da Previdência, tirando o legítimo e importante direito da aposentadoria especial para os guardas municipais, quando encaminhou o seu projeto de reforma da Previdência, já excluindo os guardas civis municipais desse importante direito. Também tivemos diversos outros projetos no Congresso Nacional, por exemplo, a reforma administrativa que o governo votou da comissão especial pela não inclusão da emenda dos guardas municipais, que colocava os guardas municipais no caput do artigo 144. Problema como a BitSeguro, os guardas que trabalhavam na Senasp, que foram todos retirados, o edital de repasse de verba para os municípios, para investimento em guardas municipais, todos foram eliminados da Senasp, ou seja, um governo que atuou de maneira ostensiva, clara, contrário às guardas civis municipais, em prejuízo para a segurança pública municipal, trazendo grandes prejuízos para nós, guardas civis municipais. De um outro lado, nós temos o governo passado do presidente Lula, que trouxe grandes marcos para as guardas civis municipais. Não só grandes marcos, mas o que nós temos de legado hoje, de embasamento jurídico, normativo, os marcos legais que as guardas municipais no Brasil têm hoje, todos eles foram construídos, seja no governo do presidente Lula ou no governo da Dilma Rousseff. No governo do presidente Lula, com o PRONASSE, com o Estatuto do Desarmamento, que trouxe a Guarda Civil Municipal naquele momento, o Bolsa Formação e também a Lei Federal 13022, de 8 de agosto de 2014, já aprovada no governo da presidência Dilma Rousseff. Nós temos esses dois projetos. Obviamente que nós temos alguns guardas municipais que defendem e que trabalhem pró o governo Jair Bolsonaro. De fato, nós temos algo muito curioso acontecendo no Brasil. Algo parecido com aquela síndrome de Estocolmo, que a vítima que foi esmagada, que foi prejudicada, acaba se apaixonando pelo agressor, por aquele que só trouxe mal, que só trouxe maldade para a sua categoria, que lhe afeta pessoalmente e, por consequência, a sua família. A síndrome de Estocolmo, que tem afetado muitos guardas civis municipais, nós precisamos de uma consciência para romper essa relação de dependência e caminhar para o futuro. Eu penso que o presidente Lula, que representa um projeto, traz uma esperança, traz uma perspectiva de dias melhores para os nossos guardas municipais. Porque nós temos dois projetos. Um que nós já sabemos que foi uma tragédia para as guardas civis municipais. Um outro que trouxe grandes benefícios para as guardas municipais, com perspectiva de continuar um trabalho fortalecendo e valorizando os nossos guardas municipais. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós devemos mandar uma resposta muito clara.
porque a nossa relação, ela não é pessoal, ela não é sentimental, ela não é ideológica, é uma relação objetiva, propositiva, uma relação pragmática. O governo Jair Bolsonaro massacrou as guardas municipais, direta ou indiretamente. E a nossa resposta tem que ser de repúdio a esse governo, de repúdio a qualquer possibilidade de reeleição. E para o presidente Lula, que representa esse novo projeto, nossa resposta também é de gerar essa expectativa de manter o nosso apoio dentro de uma agenda propositiva, objetiva e pragmática, para que eles atendam, como já foi falado recentemente em Minas Gerais, mas não uma relação sentimental, apaixonada, uma relação objetiva. Se também o presidente Lula não cumprir, como não cumpriu o Jair Bolsonaro, se o presidente Lula trair as guardas municipais, como traiu o Jair Bolsonaro, nós teremos novas oportunidades e não renovaremos o apoio, porque o nosso apoio não é pessoal. O nosso apoio não é sentimental, o nosso apoio é baseado no atendimento de uma agenda que ela é pragmática, propositiva. Então, para toda a nação azul-marinho, nós somos mais de 130 mil guardas municipais no Brasil. Nós somos a segunda força policial. Nós não podemos aceitar que nos trate com descaso, com respeito, como o governo Jair Bolsonaro tratou, e nós não podemos nos submeter a uma situação como essa. Porque quem quer respeito tem que exigir respeito. Se nós, guardas civis municipais, a despeito de tudo que o governo fez com as guardas civis municipais do Brasil, se nós renovarmos um apoio a um governo como esse, nós não estamos dando o respeito devido à nossa categoria. Nós temos que deixar muito claro que nós podemos apoiar, nós podemos interferir qualquer um dos candidatos a presidente da República. Portanto, a nossa relação jamais será uma relação pessoal, sentimental, emocionada. Será uma relação pragmática, objetiva, propositiva. Se não atender, se trair os compromissos, se for desleal, nós não renovaremos os nossos apoios, os nossos votos de compromisso, porque a nossa relação ela tem que ser sempre pautada nessa institucionalidade. Pois bem, pessoal, então fica muito claro para a gente escolher qual caminho trilhar. Nós não temos dúvida nenhuma que os guardas municipais do Brasil devem mandar essa grande mensagem, tanto para o presidente Jair Bolsonaro, como para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No dia 30 de outubro, vamos sim apostar na novidade que surge, que nós já temos no retrovisor da história, um legado importante. E vamos rechaçar a candidatura do Jair Bolsonaro pelo fato de ser desleal com as guardas municipais e ter trazido muitos prejuízos para os guardas civis municipais. E vamos cobrar sim o presidente Lula para que ele cumpra e responda às nossas pautas, às nossas demandas. O Jair Bolsonaro, ele traiu as guardas civis municipais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva representa uma luz no fim do túnel, uma luz para iluminar o nosso horizonte, para que a gente venha construir essa relação institucional, para que venha responder e corresponder à expectativa da nossa categoria. Então essa é a nossa orientação, esse é o nosso posicionamento político, e nós, com os nossos familiares, os nossos amigos, vamos jogar peso na eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vamos cobrar depois da sua vitória, para o bem da nação azul-marinho, para o bem do nosso país e contra um projeto político que esmagou e tenta esmagar mais ainda a nossa categoria. Hoje, Oséias Francisco da Silva, como presidente da Conferência Nacional das Guardas Civis Municipais do Brasil, comunico para vocês esse posicionamento de maneira clara, objetiva, firme, numa defesa intransigente às Guardas Civis Municipais, que nós não negociamos apoio, nós não aceitamos simpatia e nós também não estamos enfeitiçados pela síndrome de Estocolmo. Nós não vamos desenvolver nenhum tipo de simpatia com o nosso agressor. Vamos construir um caminho, vamos construir pontes para alcançarmos os nossos objetivos no futuro promissor. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a nossa nação azul-marinho.